Hoje aprenderemos a montar um manequim passo a passo, recorrendo evidentemente a formas geométricas simples, como por exemplo o círculo e o trapézio. Vamos começar pela cabeça. A cabeça eu vou fazer aqui a parte para que vocês possam fazer menorzinha logo em seguida. Vamos desenhar um círculo para a cabeça e um trapézio abaixo desse círculo. Esse trapézio deverá estar conectado à cabeça por duas linhas diagonais. A depender da diferença de largura entre o trapézio e o círculo, essas linhas tanto podem ser perpendiculares, como retas, como podem ser diagonais. Ou seja, se nos casos em que esse trapézio tem a largura do círculo, essas linhas serão retinhas, perpendiculares. Nos casos em que o trapézio, mesmo essa porção mais larga aqui, é menor que o círculo, é mais curtinha que o círculo, é inferior à largura do círculo, nesses casos as linhas que conectam o trapézio e o círculo serão diagonais. Isso é muito importante, isso vai gerar rostos bem distintos, bem diferentes uns dos outros. Então desenhe o círculo, desenhe o trapézio, conecte-os. A isso segue-se um cilindro para o pescoço. Vamos agora chegar nessa porção abaixo da cabeça, ou seja, no restante do corpo, tronco, membros superiores e inferiores. Eu vou fazer um manequim aqui extremamente simples para você, que é marinheiro de primeira viagem, tá? Não se desespere, tá? Eu vou até dar um close aqui, vou aproximar minha câmera. Não se desespere, você vai conseguir fazer isso aqui como todos nós. Você vai fazer um manequim extremamente simples, ó, com um retângulo para o peitoral. Essa região do peitoral você vai definir com um retângulo, certo? Um retângulo. Você vai conectar o cilindro do pescoço com esse retângulo através de linhas diagonais. É como se você tivesse ou um triângulo que vai até o queixo, ó, ou um trapézio aqui, acima desse retângulo. Entendido? Então essas linhas diagonais vão estar definindo os ombros. É como se você tivesse aqui ou um triângulo, se você estender essa linha até a ponta do queixo, ou um trapézio, se você conectar esse ponto do pescoço a esse, como se ele tivesse colado, tá? De gargantilha. Entendido? Aqui, ó, para não ficar difícil, não vai ser difícil, tá, pessoal? Uma linha diagonal, ó, para dentro, outra no lado oposto. Se você ligar esses pontos, você tem novamente o quê? Um trapézio. Difícil? Não, né? Agora, ó, novo retângulo abaixo desse trapézio. O que é que nós temos aqui? Nós temos a caixa torácica dentro dessa estrutura que abrange o retângulo e esse trapézio. Nós temos toda a caixa torácica. Aqui nós temos o abdômen, certo? Abaixo disso aqui, nós vamos ter aquela cuequinha que vai servir para o quadril. Todos sabem desenhar uma cueca, um calção de banho? Se você não souber como, você pode desenhar um trapézio aqui, ó. Tá? Um trapézio. E outro trapézio aqui. Isso aqui está parecendo uma pirâmide asteca, ó. Uma pirâmide asteca ou o tronco de uma pirâmide egípcia. Ou seja, uma pirâmide egípcia, um triângulo que perdeu o topo. O topo aqui desse triângulo seria a área da genital, né? Nós não vamos desenhar isso não. Tudo bem? Ótimo. Então nós temos aqui cabeça e tronco. O que nos faltam? Braços e pernas. Você pode resolver os ombros com círculos. Nada mais simples, né? Os pontos de articulação, tanto os ombros como os cotovelos, os joelhos, os tornozelos, nós podemos resolver com círculos, correto? Quanto a essa porção medial dos braços,
e a porção inferior, que é o antebraço, nós resolvemos ou com cilindros ou com estruturas cônico-cilíndricas. Vamos fazer o mais simples hoje? Vamos fazer cilindros. Cilindros simples. Ah, professor, não sei desenhar um cilindro. Você pode desenhar uma elipse. Linhas retilíneas partindo das extremidades aqui da elipse. Você pode conectar então, ó, esse ponto a esse com um arco. É como se você tivesse aqui abaixo uma segunda elipse, que é a base do cilindro. Não é difícil, é como desenhar uma latinha de Red Bull. Não estou fazendo propaganda de bebida de teor alcoólico, nada parecido, tá? Por favor, não é isso. Só um exemplo, uma latinha de Pringles. Também não estou fazendo propaganda de batatinha. Pô, Pringles, ajuda aí. Não, pessoal, isso aqui não é propaganda de batatinha não, tá? Mas é uma latinha, ó, esticada, daquelas mais esticadas, como a do Pringles. Vocês conhecem? Poxa, isso tá ficando mais publicitário do que eu gostaria. Não estou sendo patrocinado, pessoal. Quem quiser patrocinar, é assim que funcionaria uma publicidade aqui. Mas enfim, sigamos. Novamente, ó, cilindro. Vamos desenhar aqui cilindros para as coxas. O cilindro não é tão eficiente quanto a estrutura cônico-cilíndrica no sentido de que ela não deixa clara a diferença de largura que é observada na porção superior e inferior da coxa, né? Mas como nós estamos aqui tentando fazer um manequim mais simples para que todos possam acompanhar, obter um resultado satisfatório, nós vamos estruturar aqui um cilindro mesmo, o mais simples possível. Tudo bem? Então, ó, cilindro. O cilindro é mais fácil de fazer, por quê? Porque não existe diferença de largura entre o topo e a base. Então essa exatidão torna mais fácil a reprodução da forma. Torna mais simples, é mais fácil de entender. É menos complexo. Círculo aqui para o joelho. Novamente, ó. Cilindro para essa porção inferior aqui da perna. Isso aqui é difícil? Não é. Esse manequim é difícil? Por favor, não é. Talvez a parte mais complicada seja o quê? O tronco. Aqui você vê trapézios demais. Nós temos trapézios demais aqui, nós podemos deixar isso aqui ainda mais simplificado. Tá? E quanto aos pés, professor? Para mãos e pés, ó, não vamos detalhar tanto. Então nós vamos fazer aqui, ó, um retângulo para a palma da mão, tá? Não vamos desenhar os dedos. Os dedos, a área dos dedos você pode simplificar com um arco. Você pode conectar esses pontos aqui do retângulo, ó, essas extremidades aqui de baixo, na palma da mão, com um arco, tá? E esse arco vai representar a área onde ficam os dedos. Você também pode usar aqui, ó, uma linha diagonal para representar o quê? A área onde fica o dedão. Isso aqui é uma forma simplificada da mão, evidentemente. É uma forma estrutural comum ao manequim. Pés, pessoal, mais complicado de fazer. Nós vamos pensar aqui nos pés como trapézios, tá? Só que a inclinação do trapézio do pé é reconhecidamente mais complexa. Essa inclinação, esse trapézio, essa estrutura trapezoidal é a mais complicada aqui de tudo isso aqui, tá? Esses trapézios são exatos, são simétricos. Esse não, esse trapézio não é simétrico, ó. Ele é algo assimétrico. Ele tem essa inclinação aqui é diferente dessa. Essa linha diagonal tem uma inclinação diferente dessa aqui. Essa linha diagonal aqui de fora, exterior, tem uma inclinação diferente dessa aqui interna, mais próxima do centro do personagem. Entendido? Então se ligue nisso, é um trapézio diferente, assimétrico, tá? Estrutura trapezoidal assimétrica. Tudo bem? Isso aqui ficou complexo demais o tronco? Nós podemos simplificar isso aqui. Sim, nós podemos simplificar. Se você não tiver conseguido estruturar essa porção inferior da caixa torácica e a cintura, ou se você tiver tido muita dificuldade com essa cuequinha aqui, dois trapézios, né, acoplados, se tiver ficado muito difícil para você fazer, você pode pensar isso aqui simplesmente como, ó, o peitoral.
você pensa aqui como um retângulo. Aqui você pode desenhar um cilindro que funciona como a coluna, a espinha dorsal do personagem. Ela coincide com o eixo de simetria, com o eixo central do personagem. Aqui a cuequinha, se for muito difícil, ó, você faz o quê? Você faz um triângulo. Porém, um triângulo que não tem essa seção aqui de baixo. Essa pontinha aqui não será considerada. Por quê? Porque essa pontinha aqui deve ser removida para dar a ideia que existe uma curvatura aqui na virilha. Nessa região da virilha, nós temos um espaço natural entre as pernas. Ah, mas há momentos em que as pessoas juntam as pernas. Tudo bem, mas nós vamos pensar aqui no quadril sempre com esse espaço. Então, por isso não será um triângulo perfeito. Compreendido? O manequim é isso, é um conjunto de formas geométricas simples que representam formas mais elaboradas, mais complexas. Você aprendeu a montar um manequim comigo neste momento? Se foi proveitoso para você, se você finalmente aprendeu como montar um manequim passo a passo, então curta o vídeo. E se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, considere fazer um curso comigo. Eu sou o professor Diego Silveira, ministro curso de desenho há mais de 20 anos. Atualmente eu venho disponibilizando meu curso via lives e você pode saber mais a respeito simplesmente questionando-me na área de comentários. Grato por me assistir até aqui, eu te aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!